faz o apanhado. Então, nós durante a semana toda nós estudamos sobre uma história. Semana passada, o pessoal lá na lição, lá na escola sabatina, ficaram sem ter o que dizer, porque realmente quando é profecia, o pessoal fica assim meio perdido, fica assim sem ter o que comentar, fica como é muito símbolo, muito tipo, muito antítipo. Aí ficou bem complicado semana passada para o pessoal desenrolar alguma coisa. Mas essa semana, amanhã, já que amanhã é a programação do Caleb de tarde. Amanhã, quando a gente for estudar essa lição, muita gente vai ter o que comentar, vai ter o que explanar, porque é uma história só. A semana toda é uma história bem curta, bem simples, mas com lições práticas para a igreja no dia de hoje. Então, se preparem que amanhã é dia de comentar, amanhã é dia de falar e de responder, porque essa história é uma história bem típica do contexto da igreja hoje em dia. Um problema, uma divisão ali, uma, uma queixa e uma resolução de conflitos. Então agora nós vamos para o estudo adicional. Está lá no livro de Patriarcas e Profetas, a divisão de Canaã. Ao mesmo tempo que é importante tratar o pecado com firmeza, é igualmente importante evitar o julgamento ríspido e a suspeita infundada. Ou seja, não cabe a nós cristãos fazer o julgamento, não cabe a nenhum de nós cristãos fazer um julgamento prévio sobre a pessoa e taxar ela com um rótulo e pronto. Tratar aquela pessoa com base em algo que a gente não tem provas, com base em algo que a gente não tem nenhum fundamento. Tem pessoas que a gente nem conhece direito, nem se comunica com ela e já coloca aquela imagem, já cria aquela ideia sobre aquela pessoa e pronto, fica para sempre com aquela ideia. Então, gente, nós temos que entender o seguinte, que julgamento é só com Deus. O destino de cada pessoa é feito pelas escolhas dela e a relação dela é diretamente com Deus. Então, devemos tratar o pecado com firmeza, mas evitar o julgamento ríspido, né? A agressividade no julgar e a suspeita infundada, certo? Então, na dúvida, ore pela pessoa. Se você não sabe o que está acontecendo com a pessoa, ore por ela. Não cabe você apontar dedos, dizer que ela está errada, dizer que ela está com isso ou com aquilo, certo? Então não devemos fazer isso. Ore pela pessoa. Não espalhe fofoca sobre ela. Não calunie ela. Não deturpe a imagem dela diante dos outros. Ore por ela, peça para que Deus resolva a situação, certo? Esse é o nosso dever. Jesus, ele tinha autoridade de apontar o pecado, de dizer o erro das pessoas, né? De chamar o pecado pelo nome. Jesus tinha essa autoridade, porque ele conhece e lê os corações. Por isso que ele chegava dentro dos fariseus e dizia: ai de vós, raça de víboras, escribas e fariseus hipócritas. Por fora vocês são sepulcros caiados, mas por dentro vocês são cheios de podridão. E por que Jesus fazia isso? Porque ele pode, porque ele conhece. Ele sabia o que havia por dentro dos fariseus. Mas nós não podemos fazer isso, certo? Nós não temos essa autoridade que ele tem. Então, devemos tratar o pecado com firmeza. Quando existe algum pecado na nossa igreja, a gente precisa investigar com a pessoa, quando é a liderança da igreja, né? A liderança precisa tratar com a pessoa individualmente para tentar entender o que foi aquilo e tentar resolver. Mas no modo geral, nós não devemos criar uma suspeita e ficar com ela dessa maneira infundada no nosso dia a dia. A sabedoria mostrada pelos Rubenitas e seus companheiros é digna de imitação. Ao mesmo tempo que procuravam honestamente promover a causa da verdadeira religião, eles eram julgados falsamente e censurados com severidade. Ou seja, a intenção deles construir aquele altar foi muito boa, mas isso causou, né, a suspeita e a desconfiança das outras tribos. Ficaram com medo daquilo ali ser o começo de uma apostasia. Mas apesar disso, eles não mostraram ressentimento. Porque essa discussão que começou com as 9 tribos e meia em tirar satisfação,
poderia ter terminado numa guerra, poderia ter terminado num conflito ainda pior. Porque as outras 2 tribos e meia que construíram o altar poderiam dizer assim, ei, a gente passou esse tempo todo em 7 anos ajudando vocês a conquistar o território de vocês, lutando nas suas batalhas, expulsando os cananeus, para vocês poderem ter uma terrinha, ter um terreno para vocês ficarem. Aí, agora vocês estão se revoltando por causa do que a gente está fazendo aqui. Que autoridade é essa que vocês têm sobre a gente? A gente é livre. Não tem para que vocês ficarem vindo tirar satisfação. Eu ajudei vocês até agora. E agora vocês ficam querendo fazer contenda com a gente? Então poderia ter tido uma rusga, poderia ter tido um conflito ainda pior. Uma briga ainda mais feia. Mas aquelas 2 tribos e meia, elas foram muito sábias. Elas foram muito pacientes. Elas não se ressentiram. Afinal, até porque eles não tinham explicado antes, né? Então as duas partes tinham errado. Aquelas 2 tribos e meia não contaram para as outras antes de começar o altar, elas não comunicaram para ninguém o que elas iam fazer. Então elas também tinham essa parcela de culpa, porque elas não explicaram antes. Então por isso que elas não se ressentiram. Elas escutaram com cortesia e paciência as acusações de seus irmãos antes de tentar fazer a sua defesa. E só depois explicaram claramente seus intuitos e mostraram sua inocência. Uma coisa que a gente pode levar para nossas... Toda vez que houver uma discussão, toda vez que houver um debate, uma coisa que eu percebo que ainda não existe ainda na igreja, nas nossas igrejas, é que toda vez que alguém vai começar algum debate, todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Todas as pessoas estão participando daquela discussão, todo mundo quer competir para quem tem mais lugar de fala, mais tempo de fala. Olha, uma discussão civilizada, cada parte espera a sua vez. Eu apresento a minha parte, você apresenta a sua réplica, depois eu vou apresentar a minha tréplica. É sempre assim. Nós temos que estar prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. É o que diz lá em Tiago 1,19. O que é isso? Pronto para ouvir. A maior virtude que uma pessoa, um cristão deve ter é a capacidade de ouvir o outro. Muito chato você estar numa conversa em que só você fala. Ou melhor, que só o outro fala e não deixa espaço para você falar. E quando você fala, ele não dá atenção ao que você diz e continua falando dele mesmo. Nós temos que ter a capacidade de ouvir o outro, de esperar o nosso momento de falar, porque é assim que o cristão deve agir. Com paciência, com classe, com educação. Então, aquelas 2 tribos e meia, mesmo elas sendo inocentes, elas não ficaram competindo para ver quem ia ter mais tempo para falar, para apresentar a sua posição. Elas esperaram as 9 tribos e meia terminarem as acusações e depois se defenderam. Assim, o problema que ameaçava trazer consequências tão sérias foi resolvido amigavelmente. Mesmo sob falsa acusação, aqueles que têm a razão podem estar calmos e ponderados. Você não tem a razão? Não é você que está certo? Você não sabe que você é inocente perante Deus? Então, para que você se exalta? Para que você perde a linha? Por que você perde o controle? Não é para ser assim. Então, fique calmo. Mantenha a sua postura, mantenha a linha, certo? Deus está a par de tudo que é mal compreendido e mal interpretado pelos seres humanos. E podemos com segurança deixar nosso caso em suas mãos. Aqueles que são impelidos pelo Espírito de Cristo terão a caridade que é paciente e benevolente. Amém? A vontade de Deus é que a união e o amor fraternal existam em seu povo. A oração de Cristo, antes da sua crucifixão, foi para que seus discípulos fossem um, como ele é um com o Pai, a fim de que o mundo pudesse crer que Deus o enviou. Jesus tem esse desejo, que todos nós sejamos um com ele. Por que às vezes a gente pede coisas a Deus que Deus não atende? Por que às vezes a gente faz orações, fala com Deus, mas parece que nunca a gente chega a ter a realização daquilo que a gente pediu? Porque às vezes a gente pede mal, porque a nossa vontade não está alinhada com a vontade de Deus. Os nossos gostos ainda não são os gostos de Deus. Os lugares que a gente quer ir não são os lugares que Deus iria. As pessoas com quem a gente quer estar não são pessoas com quem Deus gostaria que estivéssemos. Então, se a nossa vontade não está alinhada com a de Deus, é porque nós ainda não somos um com Ele. Nós não temos o mesmo pensamento que Ele tem, não temos a mesma
as mesmas vontades que Ele tem. Então, devemos pedir a Deus para que essa oração de Jesus se concretize em nossa vida. Que possamos ser um com o Pai, assim como Jesus é um com o Pai. Se tivermos o mesmo pensamento que Ele, se tivermos a mesma vontade que Ele, os mesmos gostos que Ele, a mesma missão que Ele tem, nós pediremos qualquer coisa e essa coisa será realizada porque estaremos pedindo da maneira certa. Embora não devamos sacrificar um único princípio da verdade, nosso constante objetivo deve ser atingir esse estado de unidade. Devemos sempre garantir que a igreja permaneça unida, que a igreja não se divida, que a igreja não se separe. E embora não devamos sacrificar nenhum princípio, nenhuma doutrina por causa disso. Então, que essa possa ser a missão da igreja hoje. Manter-se unida numa só missão, num só propósito, numa só obra. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa semana. Muito obrigado, Senhor, por estudo dessa história maravilhosa, dessa história de reconciliação, dessa história de resolução de conflitos. Que essa história aqui, Senhor, possa ser a realidade de todas as igrejas do nosso distrito. Igrejas sem conflito. Igrejas que resolvem de forma amigável cada problema, cada questão. Igrejas que não se dividem, como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro. Porque nós temos alguém que é maior do que todos nós, que é o grande eu sou. Então, Senhor, fica conosco, dá-nos a unidade, dá-nos o companheirismo, a solidariedade, de entender que nós todos somos um. Apesar das diferenças, em Ti nós somos um. Fica conosco, dá-nos uma boa manhã. E agora, Senhor, vamos ouvir um testemunho muito bonito que aconteceu ontem. Que com esse testemunho nós possamos aprender a confiar em Ti, a ter uma fé que resiste a qualquer prova. E que essa história só possa nos acompanhar nesse dia de hoje. E dar-nos um feliz sábado, em nome de Jesus. Amém. Clarinha?